Eu não acho que exista o racismo, eu acho que exista uma questão social, econômica. O Brasil é um país racista, sim. O maior problema do racismo no Brasil é a negação. Salve, salve, negrada! Este é o canal Papo Popular e o assunto de hoje é: existe racismo no Brasil? Tem quem acredite que não há desigualdade entre pretos e brancos no Brasil, a chamada democracia racial. Se em 1889 havia no Brasil cerca de 5 milhões de descendentes de africanos e cerca de 750 mil descendentes de europeus, havia 6 negros a cada 1 branco. Portanto, evidentemente, houve um esforço muito grande para embranquecer o povo brasileiro. Se pensarmos bem, veremos que após 300 anos de escravidão, a luta pela liberdade não acabou, apenas se transformou na luta pela igualdade. Após a abolição, a resistência se deu através de diversos movimentos de mobilização racial. Foi através da criação de grêmios, clubes e associações em vários estados da federação desde o século XIX, como a Sociedade Progresso da Raça Africana em Lages, Santa Catarina, a primeira que se tem registro no Brasil, criada em 1891 pela população negra, que se organizou na luta contra o racismo. Que essa batalha contra o preconceito racial e a discriminação vem sendo travada dia após dia. Uma das primeiras evidências que o poder público admitiu que havia forte preconceito racial no Brasil se deu em 1951, com a Lei Afonso Arinos, que tornou contravenção penal a recusa de hospedar, servir, atender, receber cliente, comprador ou aluno por preconceito de raça ou de cor. Porém, só com a Constituição Federal de 1988 que o governo federal fundou a primeira instituição pública voltada para promover a preservação dos valores culturais, históricos, sociais e econômicos que visam reconhecer a influência negra na formação da sociedade brasileira, a Fundação Palmares. Ou seja, só 100 anos depois do fim da escravidão no Brasil que o Estado brasileiro admitiu e reconheceu a importância dos negros na construção do Brasil e tornou crime inafiançável a prática de racismo no país. Em uma pesquisa publicada em 2011, 63% dos brasileiros consideraram que a cor da pele interfere na qualidade de vida dos cidadãos. Para a maioria dos 15 mil entrevistados, a diferença entre a vida dos brancos e dos não brancos é evidente. Dos brasileiros mais ricos, 85% são brancos, apesar de negros e pardos representarem mais de 53% da população. Dos 10% mais pobres, ou seja, dos brasileiros que ainda vivem na miséria, 75% são negros. A Lei 10.639, que tornou obrigatório o ensino da história e da cultura africana, é um marco na luta contra o racismo. Porém, ao longo da construção do sistema educacional brasileiro, a seleção e a estruturação dos conteúdos escolares foi organizada por uma visão eurocentrada, na qual a história e a cultura da população branca europeia foi priorizada. Assim, os negros e mestiços, mais da metade da nossa população, não se viam representados nos conteúdos ensinados nas escolas. Em todos os índices socioeconômicos e socioculturais, os negros estão em desvantagem devido à desigualdade social imposta evidentemente no processo de construção escravocrata que vigorou nesse país. A ruptura desse ciclo perverso tem se dado através da luta pela criação de
leis que mude esse quadro, mas a aplicação dessas leis é dificultada devido a um grave problema. Os últimos dados disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça, que são do ano de 2013, mostram que havia 14,2% de juízes que se declararam pardos e 1,4% de juízes que se declararam pretos. A imensa maioria dos juízes brasileiros são brancos, 83,8%. E nos tribunais superiores os números são ainda piores. 1,3% se declaram pretos e 7,6% se declaram pardos. Em toda a história desse país, apenas 3 negros ocuparam uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Os ministros Pedro Lessa, ministro entre 1907 e 1921, o ministro Hermegenildo de Barros, de 1919 a 1937, e o ministro Joaquim Barbosa, de 2003 a 2014. Ou seja, entre os 11 ministros do STF, apenas uma vez 2 ministros negros trabalharam juntos. Porém, por apenas 3 anos, entre 1919 e 1921. Isso por si só explica o encarceramento em massa da população negra, a impunidade nos recorrentes casos de violência policial em todo o país e os pouquíssimos casos de condenação aos crimes por racismo. Isso reflete no genocídio dos jovens negros, retratado no triste índice de mortes por armas de fogo no país. Brasil, a última nação do Ocidente a abolir a escravidão legalizada, não criou nenhuma condição para a inserção digna da população negra na sociedade. Ao contrário, diversas obras e até mesmo instituições públicas disseminaram a ideia de um país mestiço, no qual o convívio é harmonioso entre as raças. Porém, casos recentes de manifestações racistas de torcedores brasileiros em partidas de futebol têm ajudado a desconstruir o mito da democracia racial no Brasil. Nos últimos anos, a mídia tem dado mais atenção à problemática, dando visibilidade aos fatos e voz às vítimas de racismo. A obrigatoriedade de cotas raciais nas universidades e nas vagas no serviço público também tem contribuído para a maior discussão sobre o racismo no Brasil. O preconceito direcionado à população negra encontra-se enraizado no inconsciente e na subjetividade dos indivíduos e das instituições. Racismo é crime e o Código Penal brasileiro prevê punição a uma prática existente e que, infelizmente, ainda é recorrente em todo o país. Ajude-nos a ampliar essa discussão opinando nos comentários. O canal Papo Popular é um canal independente, totalmente dedicado a você que está aí na luta, no corre do dia a dia e que pode nos ajudar a continuar esse trabalho, compartilhando esse vídeo. Paz, saúde e prosperidade a todos e até o próximo Papo Popular.